Em aproximadamente 1300 a.C., os príncipes de Troia, Heitor e Paris, viajaram pelo mar Egeu com suas tropas até a cidade de Esparta, na Grécia, com o principal objetivo de concretizar um acordo de paz entre as duas cidades. Os troianos foram bem recebidos. Heitor se concentrou principalmente em assuntos diplomáticos, enquanto Paris se impressionava com a beleza da princesa Helena, considerada em seu tempo a mulher mais bela do mundo e esposa do rei Menelau. Com os cortejos de Paris, Helena ficou encantada com o príncipe e se encontrou com ele escondida, alertando para uma possível traição dos gregos, que mesmo com acordos de paz, planejavam assassiná-los enquanto dormiam, e assim começar uma guerra com Troia. Ao saber desse plano, Paris contou para seu irmão, e Heitor persuadiu os gregos, decidindo partir antes do anoitecer. Porém, Paris, apaixonado por Helena, a leva escondida no barco na volta para Troia, deixando Menelau furioso. Agamenon, irmão de Menelau e rei da Grécia, aproveita o rapto de Helena e finalmente declara guerra a Troia. Agamenon reuniu vários reis e os melhores guerreiros da Grécia na investida contra os troianos. A expedição contava com Ulisses, um formidável estrategista e rei da ilha de Ítaca, Ajax o Grande, sem dúvidas o guerreiro mais forte da Grécia, e Diomedes, muito astuto em batalha e príncipe de Argos. Também contava com o mais fabuloso guerreiro de seu tempo. Seu nome era Aquiles. Ele tinha o seu próprio exército. Poucos homens, porém leais e ótimos guerreiros, eram chamados de Mirmidões. Os gregos reuniram uma grande frota de barcos, viajaram pelo mar Egeu e chegaram até a costa de Troia. Foram recebidos com muita hostilidade pela guarda troiana, com vários arqueiros e alguns soldados à espera na praia, mas conseguiram êxito e tiveram poucas baixas. Montaram um acampamento e começaram a planejar como seria a tomada de Troia. Eles sabiam que invadir Troia não seria nada fácil. A cidade era toda cercada por muros que poderiam chegar a 7 metros de altura e 12 metros de fundação, além de possuir várias torres de vigilância em volta da cidade. Aquiles e seus guerreiros realizaram várias incursões nas cidades vizinhas e foram tomando uma a uma. Em uma dessas incursões, Aquiles profanou o templo de Apolo, matando vários sacerdotes. Ele também raptou 2 jovens sacerdotisas do templo, chamadas Criseis e Briseis. Aquiles ficou com Briseis e ofereceu Criseis a Agamenon. No entanto, Agamenon reivindicou Briseis, fazendo com que Aquiles se sentisse desonrado diante de seus compatriotas. Aquiles, então, se retirou da guerra e levou seus homens com ele em forma de protesto. Os gregos se enfraqueceram sem o seu herói, e os troianos começaram a ter sucesso na guerra, ganhando terreno e reprimindo vários ataques gregos, chegando a atacar próximo ao assento grego e quase queimando parte da frota de sua navegação. Então Patroclo, grande amigo de Aquiles, tentou persuadi-lo para voltar à guerra, mas Aquiles era tão orgulhoso, só voltaria se Agamenon devolvesse Briseis a ele. Porém, Aquiles dispôs de seus homens para o comando de Patroclo e também dispôs a sua armadura como uma forma de proteção com seu amigo. No entanto, Aquiles orientou Patroclo a apenas reprimir os troianos e não persegui-los. Patroclo vestiu sua armadura e foi à guerra comandando os Mirmidões. No começo, Patroclo lutou com bravura e excelência, reprimindo os troianos. Todos temeram, pensaram que era Aquiles por trás da armadura. Mas o jovem guerreiro desobedeceu seu líder e perseguiu os troianos. No calor da batalha, se encontrou frente a frente com Heitor. Patroclo queria se provar como um guerreiro vencedor, mas Heitor era o melhor guerreiro de Troia e facilmente derrotou seu oponente. Heitor cortou a garganta de Patroclo, fazendo com que os gregos se impressionassem e recuassem para seu assento. Após descobrir a tragédia, Aquiles ficou desolado e nesse momento ele decidiu voltar à guerra para vingar o seu amigo. Segundo a mitologia grega, Hefesto, o deus da metalurgia,
foi quem construiu a nova armadura de Aquiles, com vários detalhes em ouro e prata e um escudo brilhante. Aquiles então foi à caça de Heitor. No caminho ceifou a vida de muitos soldados troianos, até que Heitor decidisse o enfrentar fora das muralhas de Troia. Heitor então aceitou duelar com Aquiles. Os dois eram extremamente habilidosos. Heitor, o domador de cavalos, era forte e corajoso. Aquiles, o quebra-homens, era veloz e extremamente inteligente em batalha. Foi uma luta extremamente intensa. Os dois ficaram completamente exaustos quando Aquiles, com um golpe de sua lança quebrada, perfurou o tórax de Heitor e então consagrou o vencedor do duelo. E ainda levou o corpo de Heitor preso pelos pés em sua carruagem e o arrastou em volta da muralha, passeando até o assento grego, a fim de mostrar que Heitor caiu para o verdadeiro herói. Depois de alguns dias, Príamo, rei de Troia e pai de Heitor, partiu ao cair da noite em direção ao assento grego. Ninguém o viu, e ele conseguiu entrar na tenda de Aquiles com a única intenção de recuperar o corpo de seu filho. Depois de uma longa conversa cordial, Aquiles se comoveu e deixou Príamo levar o corpo de Heitor para a realização de um funeral digno. Algum tempo depois, Aquiles conheceu uma troiana chamada Polixena, se apaixonou por ela e decidiu se casar. A cerimônia de casamento estava sendo feita no templo de Apolo, quando Paris, escondido num arbusto e querendo vingar o seu irmão, armou seu arco com uma flecha envenenada e disparou. A flecha perfurou o calcanhar de Aquiles e matou o principal guerreiro dos gregos. Na mitologia fala que o próprio Apolo direcionou a flecha no calcanhar de Aquiles, já que era o único ponto vulnerável em seu corpo, e isso foi uma resposta à profanação de seu templo no começo da guerra. Após a morte de Aquiles, os gregos perderam a esperança de ganhar a guerra, que já durava longos 10 anos, e durante esse tempo tiveram muitas baixas. Foi então que Ulisses teve um plano extraordinário: a construção do cavalo de Troia. Os gregos construíram um cavalo gigante, oco feito de madeira, deixaram na praia e esconderam suas embarcações. Os troianos pensaram que não haviam mais gregos em seu território, não haviam mais barcos e a praia estava vazia. A única coisa que encontraram foi um enorme cavalo de madeira e um soldado grego perdido. Então, os troianos perguntaram ao soldado grego por qual razão esse cavalo estava na praia. Em troca de sua resposta, preservariam sua vida. O soldado falou que o cavalo era uma oferenda para a deusa Atena e tinha de ser grande, para os troianos não conseguir levá-lo para dentro da cidade, pois se levassem, o triunfo estaria com Troia. Então, o rei Príamo, entusiasmado, decidiu levar o cavalo para dentro das muralhas, convencido de que era um presente dos deuses. O cavalo de madeira ficou no centro da cidade, onde houve festas e celebrações em comemoração à vitória sobre os gregos. Ao anoitecer, quando não havia mais ninguém acordado, de forma surpreendente, Ulisses e mais alguns homens saíram de dentro do cavalo de forma sutil, mataram os guardas e abriram os portões para os soldados gregos invadirem Troia. Os gregos invadiram a cidade, mataram todos os soldados troianos e a maioria dos civis homens, incendiaram todas as casas, inclusive o palácio real. O rei Príamo, velho e sem forças, foi morto por um soldado com um golpe de espada em seu peito. Paris foi atingido por uma flecha e acabou morrendo também. O rei Menelau conseguiu recuperar Helena e a cidade, sem mais resistência, cai em meio ao fogo e os gregos se consagram vitoriosos.